E nós vamos fazer contato com a advogada Aline Andrade. Bom dia, Aline. Olá, bom dia, tudo bem, Glauco? Tudo certo? Bom A gente dia sempre, aos a ouvintes. gente sempre fala aqui tudo certo dentro do contexto do que é possível estar, né? E infelizmente todo dia a gente tem uma surpresa negativa. E ontem veio a notícia, uma notícia que causou muita estranheza a muita gente, Aline, que foi o fato do defensor público federal Jovino Bento Júnior ter entrado com uma ação civil pública contra o Magazine Luiza por conta de um programa de trainee exclusivo para negros lançado no mês passado. Ele classificou a medida como marketing de lacração e pediu 10 milhões de reais de reparação à empresa por danos morais coletivos. Como é que você viu a iniciativa da proposição dessa ação civil pública, Aline? Olha, a gente vê com espécie, né? Porque a Defensoria Pública tem uma missão, que é uma missão de garantir o acesso à justiça, à promoção de direitos e à equidade, né, para o Brasil. Então, garantir o acesso à justiça para as pessoas que não têm condições e não têm acesso à advocacia privada. E tem várias missões extremamente importantes para fazer, e a gente se depara com um promotor que usa a sua independência, né, funcional, que primeiramente foi pensada para que ele pudesse agir, né, com autonomia, sem precisar de uma ordem para cumprir o mandato constitucional, para processar a Magazine Luiza, criticando uma promoção de política afirmativa na contratação de pessoas negras para vagas de trainee em seus quadros, e para criticar uma política que é ações afirmativas, que inclusive já passou por análise e crivo constitucional, né? O Supremo Tribunal Federal já falou acerca da constitucionalidade das ações afirmativas, e a gente tem ampla base na Constituição e nos tratados que o Brasil assina para que essa medida seja tomada. Então a gente fica bastante assustado. A leitura da peça também nos assusta mais ainda. É uma peça que não tem nenhum compromisso com a técnica jurídica. Nos assusta por uma pessoa que passou por um concurso tão difícil, tão disputado, está com tamanha vontade, né, de criticar uma política de promoção de igualdade racial, que ele inclusive se esqueceu da técnica jurídica para escrever aquela peça. Parece uma coleção de juntados de redes sociais, assim, que qualquer pessoa insensata poderia ter escrito. Agora, justamente por conta disso, né, dessa falta de técnica jurídica, falta de fundamento legal, de qualquer tipo de fundamento legal, você acredita que esse tipo de atitude ela tem mais uma função política, até intimidatória mesmo, para que outras empresas não façam o mesmo, inclusive? Que tipo de intencionalidade pode existir por trás dessa ação, Aline? Olha, eu creio numa intencionalidade, sim, política, porque acredito que extrapola em muito a atuação. A própria Defensoria Pública da União fez uma nota de esclarecimento sobre a política de cotas raciais, dizendo que entende que ela é um forte instrumento para a realização dos objetivos fundamentais da República, ou seja, o próprio órgão tem discutido e é apoiador das ações afirmativas, entendendo que é um dever da administração superior ter essa promoção da igualdade racial, mas, ao mesmo tempo, afirma que é possível que membros da instituição atuem em um processo em polos diversos e contrapostos. Na verdade, isso é possível. O que não é possível é você propor uma ação contra o que já é tido como constitucional, contra a legislação brasileira, né? Isso está fora da independência funcional, a gente acredita. Então, só pode ser, de fato, um ato político e um ato irresponsável, porque ignora todas as medidas, tanto da sociedade civil, notadamente, né, os movimentos negros, quanto do próprio poder público, para produzir redução de carência e de vulnerabilidade. Ele faz essa ação sozinho, sem observar a jurisprudência do Brasil. Tem, obviamente, ampla divulgação na mídia, porque causa espécie, de fato, a todo mundo, mas proteção constitucional e defesa de direitos, combate às desigualdades, que são os objetivos, né? O combate à desigualdade e à pobreza é um objetivo
da República Brasileira é promover o bem de todos, promover ações para reduzir as desigualdades e os preconceitos de raça, sexo e gênero. Isso está como objetivo fundamental da Constituição da República Federativa do Brasil. Faz parte do pacto civilizatório que a gente aceitou em 88 e que muita gente esqueceu. E, pelo visto, o defensor também. Né? Mas não tem nenhuma base jurídica essa ação e, infelizmente, embora a gente saiba que os defensores têm independência funcional, ou seja, nenhuma atuação de um defensor precisa de uma análise prévia de mérito ou de uma autorização hierárquica superior, ele não precisa da chefia dele dar o ok para ele fazer uma ação, isso que significa independência funcional. Nós sabemos também que existe uma corregedoria que pode aparar esses excessos e essas ações contra a legislação. E nós acreditamos, de fato, que esse é o caso. Agora, ali, inclusive na peça, ele faz alusão a um suposto racismo que essa política de ação afirmativa teria ali como base. Como você vê as pessoas aludindo à questão a um conceito, que é um conceito absurdo, né, de racismo reverso? Eu queria que você falasse a respeito disso e o quão fica mais absurdo ainda esse conceito que é totalmente equivocado, né, ser aplicado no âmbito jurídico. Olha, eu costumo brincar, e é aquela brincadeira tragicômica, né, que para a gente falar em racismo reverso, a gente tinha que voltar mais ou menos no século XV, né, a gente, em vez do sistema de escravidão ser instituído para a Europa, para o benefício da Europa, ele precisaria ter sido feito pela África com a escravização de pessoas europeias, né? Então a gente precisaria construir todo um sistema jurídico, um sistema político que permitiu a escravização e a desumanização de seres humanos, inclusive um sistema religioso também, a desumanização de determinados seres humanos, como aconteceu com os africanos, e construir mais ou menos 300 anos de história de exclusão dessa população que está na diáspora africana, né? A gente chama a diáspora, que são os indivíduos que foram forçosamente tragos de África para as Américas como seres escravizados, né? Então, essa fala de racismo reverso, ela é uma fala extremamente rasa, que não leva em consideração uma produção acadêmica de mais de 80 anos que nós temos no Brasil, que comprova inclusive com dados, a desigualdade material existente entre brancos e negros, ou seja, que existem de fato barreiras estruturais e conjunturais que impedem determinados cidadãos, notadamente negros e indígenas, de realizar plenamente seu potencial. Então, são os negros que têm dificuldade de acesso aos cargos de poder. São os negros que, mesmo sendo maioria da sociedade, não conseguem, né, acessar, ser votados, não conseguem acessar, inclusive, o sistema de justiça e o órgão do qual ele faz parte, pelo fato do concurso ser extremamente elitizado, e por isso que a sociedade começa a pleitear ações afirmativas. Então, falar de racismo reverso é uma falácia e é uma desonestidade intelectual também, porque nós temos dados que comprovam amplamente essas desigualdades em todos os setores da sociedade. Estamos falando de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso à água, saneamento básico, de moradia digna, emprego, né? Mas, de fato, a gente tem visto muito isso nas redes sociais, inclusive quando saiu essa questão da Magazine Luiza, quando saiu esse anúncio da Magazine Luiza sobre esse programa de trainee, a gente viu muitas pessoas falando sobre esse racismo reverso, mas nenhum intelectual sério, de fato, vai aderir a essa tese, porque sabe que ela não é verdadeira e que a gente já tem um corpo construído de saber político, nas ciências sociais e jurídico, construído pelo movimento negro, tanto no Brasil quanto na América Latina inteira, ou seja, onde tem presença de negro na América, que comprova a existência dessa desigualdade, que é fruto da escravidão e da não inserção dos negros no pós-abolição, né? E que se mantém até hoje na sociedade como uma estrutura permanente e resistente.
Agora, Aline, ontem o professor também advogado Silvio Almeida se manifestou por meio do seu Twitter a respeito desse caso. Ele disse o seguinte, aqui vou ler 2 trechos. Ele fala: isso não começou aqui. As peripécias jurídicas da combalida Lava Jato foram ponto alto da selvageria com verniz jurídico que tomou conta do país. É uma reconfiguração do lawfare contra a população negra e aqueles que se colocam em posição antirracista. Você também vê isso como um lawfare contra um segmento da população brasileira? E também queria que você falasse, você citou a questão da corregedoria, né, da defensoria, mas esses mecanismos de controle das instituições do sistema de justiça, eles são suficientes hoje para barrar esse tipo de absurdo? Bom, sobre o comentário do Silvio, bom, o Silvio é um grande intelectual, o Silvio de Almeida é um grande intelectual, um grande quadro do movimento negro, e eu concordo com ele, mas eu posiciono esse acordo jurídico, né, da elite jurídica pela exclusão dos negros um pouco anterior, né, à Lava Jato. Eu acredito que nós tivemos no Brasil, desde a escravidão, desde o concerto que o judiciário fez para ignorar a proibição do tráfico e permitir que os senhores continuassem com o tráfico de pessoas escravizadas, mesmo com uma ampla legislação nacional e internacional proibindo esse caso. Depois nós temos legislações ao longo da República inteira que vai tentar criminalizar os negros pela sua cultura, seja pelo samba, seja pela capoeira, seja pelo funk. Agora nós assistimos, de fato, como diz o Silvio, é um fenômeno diferente, né? Antes nós assistíamos à criminalização do Estado, uma ingerência na vida das pessoas negras para a sua criminalização. Agora, além disso, nós estamos assistindo a essa tentativa de desmantelar qualquer política de igualdade, de equidade racial, e aí o Estado precisa se tornar mínimo, e ele precisa se tornar mínimo para desmantelar políticas públicas, e aí a gente tem a paralisação das políticas públicas desde a votação do teto do gasto, os arrepios da Lava Jato, né, que ao arrepio da lei encarceraram pessoas, tivemos condição coercitiva, já era uma condição que era imposta aos homens e mulheres negros nas comunidades brasileiras. O que acontece agora é que ela chega aos corpos brancos e por isso ela é noticiada, mas nós negros já convivemos com essa desigualdade. E agora a gente tem esse passo, né, no desmantelamento e na manutenção da desigualdade das pessoas negras, que é tentar desmantelar as políticas que foram construídas a duras penas pela influência do movimento negro na construção desse Estado brasileiro, que se funda na Constituinte, mas é uma construção que o movimento negro vem desenvolvendo pelo menos desde a década de 30, com a Frente Negra Brasileira, com o Teatro Experimentado Negro, com o movimento negro unificado para ser mais contemporânea. Então, essas ações afirmativas e essas políticas que a gente tem de igualdade racial é uma construção intelectual do movimento negro de muitos anos. Sobre a corregedoria e sobre esses órgãos de controle, infelizmente eles não funcionam a contento, como deveriam. Nenhuma das corregedorias, nem o Conselho Nacional do Sistema de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, porque essas corporações estão muito... Parece que tivemos um problema aqui de conexão com a advogada Aline Andrade. A gente vai tentar fazer a reconexão. Ela que nesse momento aqui fala a respeito justamente da questão do controle de órgãos do nosso sistema de justiça, a Defensoria Pública, também o Ministério Público e a própria magistratura, para inclusive barrar e avaliar ações que são absurdas como esta, né? A gente lembra, inclusive, tem muita gente que fala a respeito do uso de recursos públicos, do uso do dinheiro público, e é bom lembrar que, na verdade, quando existe aí uma movimentação como essa, a proposição de uma ação civil pública absurda, no sentido de ir de forma contrária a políticas afirmativas, na verdade é dinheiro público que está sendo usado ali. Então é preciso também cuidar disso, né? Da questão do zelo pela administração pública. Parece que a gente conseguiu agora fazer a reconexão com a Aline. Oi, Aline. Tudo bem, teve uma queda de luz aqui em casa. O computador ligou agora.
Então, Aline, mas você está falando da questão dos órgãos de controle justamente do sistema de justiça brasileiro, né, da Defensoria Pública no caso. É preciso a gente aprimorar então esses sistemas? Sim, na verdade, não é o funcionamento do sistema em si, mas a lógica das pessoas que estão na instituição, né? A gente tem uma lógica extremamente corporativa, que faz com que, inclusive, é muito comum que a gente veja que as punições são suspensão, advertência, né? E quase uma suspensão escolar que a gente tinha, assim, educativa quando a gente era mais jovem, mas e muitas aposentadorias compulsórias para quem se desvia muito, inclusive em casos de corrupção dentro do sistema de justiça. O sistema de justiça que propaga tanto a Lava Jato premia os seus membros com aposentadoria compulsória. Você imagina, você vai ser aposentado e receber por ter feito algo errado, com aposentadoria compulsória, e ao mesmo tempo persegue os progressistas para se aposentar, seja porque não encarceram demais ou porque estão conectados com a sociedade civil no combate às desigualdades. Portanto, o sistema hoje não funciona porque essa loja interna corporativa é a que vige, e essa identificação, né, daquele que o julga com aquele que é julgado, entendendo que a próxima pessoa pode ser ele, que é alguém de um cargo assim tão alto, eu sinto que as pessoas têm esse sentimento, não merecem uma punição tão grande, não é a mesma coisa que enviar um negro, né, para a prisão. Então, com o qual eles não se identificam e, portanto, não têm nem cuidado na leitura do processo. A gente tem visto esses sistemas não funcionar e vir uma lógica bastante grande de que, bom, ele tem direito e ele vai perder essa ação e a gente não vai dar nenhuma punição em relação a isso. Mas eu acredito que é um erro e que isso tem feito com que esses comportamentos se perpetuem, né, entre nós. Então, além de que seja julgada improcedente e legitimação proposta por esse defensor público, que é o que a gente espera também uma atuação forte da Corregedoria para impedir essas ações contra lei ilegais. Nós estamos falando, ele está fazendo uma defesa, e aí as pessoas precisam entender isso. A crítica do movimento negro, inclusive a Coalizão Negra por Direitos, também está se manifestando, não é o fato dele ter uma posição diferente, é o fato de que ele está criticando uma política que já foi, tem base e fundamento legal e que foi constitucionalmente aceita pelas instâncias democráticas nesse país, né? Então, é isso que a gente está falando. Nós temos uma série de legislação, tanto o Estatuto da Igualdade Racial, do artigo 39, o Brasil é signatário de Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, que autorizam políticas públicas e políticas privadas de promoção de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra. Então, a crítica que nós estamos fazendo não é uma diferença de opinião, é uma diferença entre você estar a favor da legislação brasileira e, sendo um funcionário público, usar o seu cargo para defender essa legislação, ou você usar o seu cargo para ir contra o pacto constitucional que foi feito no Brasil, que é o que esse defensor está fazendo. A gente precisa frisar isso, né? Não se trata de opiniões diferentes, se trata da defesa de uma ilegalidade, de uma ação contra a maioria do Supremo. E ele até poderia ter essa opinião na vida pessoal dele privada, mas não como um agente público. Tá certo, Aline. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Bom dia para vocês. Bom dia. Conversamos aqui com a advogada Aline Andrade. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.